Boa Tudo bom, noite. Viviane? Tudo bem? Que honra estar aqui contigo. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. A honra é toda minha. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A Imagina. correria dos candidatos eu sei que é intensa agora, nesse momento, e roubar uma hora, assim, 40 minutos de vocês gera um dilema, né? Um problema, porque as pessoas ficam pensando, bah, vale a pena, não vale a pena? Vou perder tempo, não vou perder tempo? O que que eu vou ouvir, o que que eu vou dizer, né? Para mim é uma satisfação enorme te ter aqui, assim como todos aqueles que, junto contigo, estão concorrendo à Câmara de Vereadores, né? E a gente começa normalmente a live às 8 horas, né? Uhum. Eu estou dando uma embromada aqui para ver se as pessoas vão aparecendo e elas vão chegando. Daqui a pouquinho a gente começa a conversa. E como é que tem sido a correria aí? Bom, hoje eu me programei, né? Mesmo sendo a terça-feira da última semana, que eu queria às 6 horas estar em casa para repassar, inclusive a aula que eu fiz contigo, fazer um estudo, porque eu já estou num estágio da campanha que eu tenho lapsos de memória, Hum. de tanto Qual aula que tu desgaste. fizeste comigo? Ah, aquela palestra no grupo de Antes do candidatos? partido, nossa, foi fantástica, foi maravilhosa, fiz muitas anotações e, Legal. tipo, esse convite para mim de forma alguma foi perda. Pensei em algum momento que seria uma perda de tempo, porque estar ao teu lado, com certeza, e trocar uma ideia contigo, nossa, eu acho que é o sonho de qualquer liberal, principalmente para mim, que ainda estou engatinhando, né? Dentro dos conceitos e coisa, tenho muito a aprender ainda. Sempre Uhum. fui uma liberal, mas tipo, todo o estudo da filosofia, coisa agora que eu terminei o último MBA que eu estava fazendo, e coisa eu quero me aprofundar muito mais. Então, só o teu convite de estar contigo e saber tudo que o conhecimento que tu tem da área, para mim, nossa, não pestanejei. E agora eu estava recolhendo flags, porque eu ia recolher depois das 9, mas Uhum. aconteceu que está armando um temporal. Então eu saí correndo recolher tudo que é flag e acabei de entrar realmente em casa agora. Não, não apenas é um trabalho intelectual que o candidato tem que fazer, como também é um trabalho braçal, né? Porque o Partido Novo ele se utiliza do voluntarismo das pessoas, né? Não paga ninguém para fazer o trabalho esse, né? Gente sem alma, vamos dizer assim, para fazer o trabalho por vocês, né? Estava me lembrando agora, me veio essa imagem. Logo depois que o Antônio Brito, né, que iniciou a campanha do Antônio Brito no para o segundo mandato, eu andava pelas ruas de Porto Alegre e via assim propaganda em profusão, era uma abundância inacreditável, chegava a ser chocante, né? E, e a gente via as pessoas segurando bandeiras, olhando a esmo, sem o menor entusiasmo, foram pagas para estar lá, né? E aquilo me deu a impressão. Por outro lado, eu via o pessoal do PT, né, que apesar de também ter muita gente paga, naquela época, e aqui em Porto Alegre principalmente, que é a terra do PT, né, onde ele teve assim, o maior tempo no poder, as pessoas eram muito vibrantes. Né? Eu pensei assim, bah, mas o Brito, apesar de tudo que ele fez, vai perder essa eleição, porque não tem alma, não tem espírito, né, naqueles que estão defendendo a sua candidatura. E o novo Sim, é exatamente o oposto disso. Né? As pessoas são vibrantes, abraçam a causa, têm uma causa pela qual se mobilizarem, né? E os candidatos do novo, como tu, são positivamente surpreendentes, né? Porque são pessoas com qualificação, com bom caráter, têm propósitos claros, definidos, e é isso que faz a diferença. Né? Então, eu imagino, muito mais do que sei, o que é
tu tem que fazer a tua campanha e tem a minha admiração exatamente por isso também, tá? É uma trajetória Agora, fantástica. já que tu falaste em trajetória, eu queria exatamente começar a conversa contigo, te pedindo assim para que tu contes aí para quem está assistindo, quem vai vir, quem irá assistir no futuro, quem tu és, qual é a tua origem, qual é a tua trajetória intelectual e profissional, o que te levou a participar da política, quais são as tuas propostas para a Câmara de Vereadores e tal, o que te incomoda a ponto de te tirar da tua vida privada para te tornares uma pessoa pública. Bom, eu sou a Viviane Mengarda, né? Eu sou casada, tenho uma menina de 12 anos. A minha formação, eu fiz administração, não terminei administração, trabalhava muito na época, já fiz parte da evasão escolar, porque comecei a trabalhar muito cedo. E a minha geração, infelizmente, foi uma que sofreu muito com isso. A gente teve uma época que tu optava por trabalhar ou estudar. E eu, infelizmente, uma pessoa que ama estudar, eu fiz parte da evasão. No meu segundo grau, fiquei 2 anos ali trabalhando até voltar. Fiz, daí terminei, concluí o segundo grau. Fui fazer administração, trabalhava demais, trabalhava de domingo a domingo. Acabei não concluindo a administração. Me formei depois em gestão comercial, tenho MBA em desenvolvimento humano, estratégia para inovação. Hoje posso dizer que eu tenho várias especializações, dentre elas uma em políticas públicas, porque quando eu resolvi sair do campo das ideias, que eu sempre fui aquela pessoa que tu encontrava nas redes discutindo política sempre. Eu sempre estava discutindo com alguém algum ponto de vista. Quando eu resolvi Eu sair conheço do um campo cara que é das meio ideias, parecido contigo, assim, viu? Que está sempre discutindo política. eu acompanho Conheço bem. alguém. Eu acompanho ele. E quando eu resolvi fazer isso, que eu disse, não, eu quero algo mais, eu vou me lançar, vou sair da minha zona de conforto, porque eu sou empreendedora, eu tenho 2 empresas, vou sair da minha zona de conforto e quero algo melhor, né? Eu fui fazer políticas públicas, porque eu precisava compreender como essa arena funcionava, qual seria realmente o meu papel, as janelas de oportunidade, como eu poderia entrar. Então, eu comecei um estudo bem bacana, assim, e uma dificuldade enorme, porque políticas públicas no Brasil, a gente tem pouquíssimos textos para estudo. Os próprios cursos de extensão, as faculdades, elas têm grande dificuldade, porque tudo é em inglês. A gente não tem artigos próprios brasileiros. É muito pouco universo para estudo aqui. Mas, enfim, consegui fazer, foi fantástico, ali me deu um bom impulsionamento. E agora aguardando, né, para começar, porque o meu grande sonho de menina sempre foi fazer, ou era ciências atuariais, ou ciências políticas. Então, meu próximo passo, eu ainda estou pensando se vai ser uma graduação para uma coisa mais complexa, ou se eu vou partir para um mestrado em alguma área e depois um doutorado em ciências políticas, mas são os meus próximos passos. Eu sempre fui uma apaixonada, sempre. Eu sempre amei política. E eu nunca me enquadrava em lugar nenhum na política, sabe? Chega a ser vergonhoso quando eu digo assim, eu ia votar, eu ia sofrendo votar, porque eu não tinha quem era. É sempre aquilo de tu escolher alguém em detrimento de não eleger outro. E isso para mim sempre foi um sofrimento. E quando o Novo surgiu ali, 2014, 2015, gente, aquilo me trouxe uma esperança e eu comecei a ir procurar e fui me inteirando e curtindo e foi assim, não digo paixão porque não acreditamos em heróis e nem em paixões, mas foi uma luz no fim do túnel de saber que existia algo que me representava, que até então eu não me sentia representada, e que poderia realmente ser uma onda de mudança e de transformação. Pessoas como eu que nunca tiveram aptidões políticas, querer vir para esse centro, né, e fazer a diferença. Então, assim, é bem bacana. Tu sabe que tu colocaste algumas questões aí que eu gostaria de expressar um pouco o que eu penso a respeito, já que o objetivo aqui é um bate-papo informal, né? É uma troca de ideias. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: primeiro, eu também
abandonei o curso superior que eu fazia em 1977 de Administração de Empresas e Economia na URGS, depois o de Comunicação na PUC, abandonei porque eu trabalhava já, tinha família já e via assim pouco valor naquilo que eu aprendia, né, na faculdade. Eu discordava dos professores, eu era expulso de aula e acabei desistindo, tá? Não me arrependo em nada, absolutamente nada, pelo contrário. Então, isso fez com que eu adotasse uma prática do tipo assim, ser um autodidata, né, na busca de conhecimento. Tá? Então, eu sempre fui um leitor contumaz, adorava a leitura, comparava todos os tipos de informação, lia desde aquilo que eu discordava até aquilo que eu via que deveria concordar, e assim foi evoluindo o meu pensamento. Tá? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, principalmente lá na universidade, na Faculdade de Economia da PUC, da URGS, era a tragédia que se visualizava a partir da ideia do que seriam políticas públicas. Tá? Outro dia, conversando aqui nessa live também, eu disse o seguinte, que a grande catástrofe que a gente vive, ela é resultado de ações públicas, né, ou de políticas públicas empreendidas por economistas que acham que sabem como a gente deve gastar o nosso dinheiro, médicos que acham que sabem como a gente deve proteger a nossa saúde, arquitetos que acham que sabem até que andar a gente pode viver numa cidade, né, e assim por diante. Tá? Então, o problema de política pública é que existe um ingrediente que na vida em sociedade, numa sociedade livre, a gente não costuma ter, que é a questão da coerção. Então, se tu tens políticas públicas que serão aplicadas através da coerção, não importa que política pública é essa, pode ser a melhor de todas, né? Eu serei sempre contra, independente do seu valor subjetivo, intrínseco ou até mesmo objetivo. Eu acho que objetivo jamais será, porque todo valor que uma política pública quer construir, ele exige, né, que a gente faça a pergunta valor para quem e para o quê. E se tu suprime o para quem, ou seja, se alguém centralmente decide pela gente, isso é uma tirania, é uma coisa que não pode ser aceita, né? Então, eu espero e desejo, e eu até tenho a convicção de que o teu trabalho com políticas públicas será sempre construído sobre o respeito das individualidades de cada um, né? Sobre o respeito da liberdade, da propriedade daqueles que estarão sujeitos à coerção que as leis que tu vieres a criar poderão estabelecer, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu queria te dizer é o seguinte: eu acredito em heróis, eu não acredito em ídolos ou em salvadores da pátria, no sentido assim de que alguém é iluminado o suficiente para resolver o problema de todos. Tá? Eu acho que os heróis que salvam pátrias são aqueles que procuram agir todos os dias para melhorar o seu comportamento em termos morais. Né? Um cara que é cada dia mais honesto, que é cada dia mais independente, mais íntegro, mais justo, que é cada dia mais honesto, já falei, eu acho, né? Mais produtivo. O cara que é mais produtivo é o cara que é mais herói, né? E deve se orgulhar disso. Então,
Esses são os salvadores da pátria que eu acredito, né? Então, eu considero, por exemplo, um Steve Jobs um herói, né? Com o seu egoísmo racional, ele conseguiu criar valor suficiente a ponto de tirar bilhões de pessoas da miséria, né? Com o aumento de produtividade, com a criação de produtos, etc. E tu também entra no meu, digamos assim, no meu hall de heroínas a partir do momento em que tu se desprende um pouco da tua privacidade, né? E tenta extrapolar, fazendo com que o ambiente onde tu estás inserida melhore a partir das ideias que tu defende. Eu acho que quem faz isso tem um quê de herói, tá? Então, eu espero que tu comece a te ver assim e que passe a acreditar em heróis, tá? E que tu seja realmente a maior heroína das tuas histórias, tá? Então, essa é a mensagem assim de início de conversa que eu queria te passar. Agora, tu falaste, por que tu escolheste o Partido Novo? Isso é fundamental, né? Porque uma coisa é tu comparar o valor de uma pessoa com o de outra, né? E tu tem que escolher uma e não a outra e vice-versa. Mas tu faz essa escolha sabendo que não há coincidências em termos de valor com a gente, contigo, né? Quer dizer, a gente olha para os candidatos, por exemplo, para prefeito, tu não encontra ninguém, né, que tenha os valores que a gente defende, né? E isso eu espero que em breve o Novo consiga superar, né, esse problema. Um problema de falta de pessoas se oferecendo para participar da política dessa maneira, né? Então, até aqui eu acho que a gente vem concordando na conversa, né? Com certeza, com Quais são as certeza. tuas propostas para a prefeitura? O que tu quer falar mais a respeito da tua candidatura ou da tua pessoa? Só queria trazer um pouquinho ali o que tu falou, que realmente tu começa a juntar peças e tu vê que tu pode ter visões diferentes de um mesmo assunto. E realmente, isso que tu trouxe do herói, ele faz muito sentido. Nós todos, então, somos heróis. Todos somos. Com relação Se à a moral. gente, nós todos não, se a gente for honesto, produtivo, Sim, sim. independente, né, tiver virtudes e fizer as coisas acontecerem. É. Eu gosto muito de um pensamento de Sócrates, embora a gente saiba que não funciona bem assim, né? Que todo ser humano ele é criado, né, para o bem, que toda que a alma, né, não a alma no sentido literal, mas que todas as pessoas nascem para o bem. Eu gosto muito desse pensamento dele. O que eu gostaria, o que eu quero fazer, né, na prefeitura, eu tenho algumas bandeiras porque a gente sempre acaba buscando aquilo que são as nossas dores, né? Então, eu como empreendedora não poderia deixar de ser, né? A liberdade para trabalhar. Eu tenho conversado muito com pessoas, assim, de todas as áreas do empreendedorismo. Desde o vendedor de morango, o vendedor de água, o pequeno, o médio empreendedor. E a função é sempre a mesma. Eu cheguei a ouvir há uns 10 dias, estava conversando com um senhor que ele era dono de um restaurante tradicional, perto da Zona Norte, que ele, por 25 anos, foi proprietário desse restaurante. Quando começou a ter prejuízo, ele fechou e abriu um outro negócio. E ele me deixou extremamente chocada, porque ele disse assim: Vive, eu luto dia e noite para manter o meu negócio aberto. E a prefeitura luta dia e noite para fechá-lo. Aquilo ali me tocou de uma forma, e não era apenas ele, sabe, Roberto? Todo mundo que eu converso. Tu pega vendedores ambulantes, até porque a gente vive uma pandemia, onde a gente sabe que negócios foram fechados, todo o teu público com certeza conhece bem esse cenário, que eu não vou nem ficar pegando nesse tópico. E as pessoas falam a mesma coisa, assim, gozado que eles querem aumentar impostos sempre, mas a gente está aqui querendo ser regularizado, a gente quer abrir uma empresa e não consegue abrir. Por que aumentar impostos se tem tanta gente para aumentar a base?
e tu conversa com eles, assim, eu fico encantada. Eu aprendo todos os dias. Nessa campanha eu conheci muita gente. Então, empreendedorismo e lei de liberdade econômica não poderia faltar, de forma alguma. Uhum. Eu sou voluntária no Instituto do Câncer Infantil há 9 anos. Eu sempre trabalhei muito com essa área da saúde, do voluntariado. E eu conheço a realidade da rede privada e a realidade do SUS. E não poderia deixar também de o que eu puder atuar dentro da saúde, porque é um direito básico, eu tenho que fazer, né? A gente tem uma janela de oportunidade gigante, que é o plano diretor. O plano diretor pode ser uma janela de oportunidade econômica, né? E também porque a gente tem problemas em Porto Alegre, tu viaja e tu vê cidades antigas, principalmente na Europa, né? Eu até, por sinal, estava assistindo a tua live com o Victor domingo, e que tu trouxeste o Uhum. elevador como um meio de transporte. E em Roma, a gente até sai de uma avenida para um outro bairro superior usando elevador. Na Europa, realmente é um meio de transporte, né, utilizado de forma muito inteligente até. Em Então, plano Salvador da diretor... Bahia também, né? Hã? Em Sim, no Salvador da elevador Bahia também. Lacerda. É. Eu nunca É. andei no elevador Lacerda, mas ele é fantástico, mas é um meio de Por transporte super. sinal, o elevador Lacerda, eu estive lá o ano retrasado, se não me engano, a convite do Gabriel e da Priscila Chamas, né, para fazer uma palestra. E tu chegava lá para andar, eles cobravam 15 centavos. Tinha uma pessoa cobrando 15 centavos, né? E se tu não tivesse 15 centavos, tu não andava. Não tinha uma máquina para trocar R$ 1 que fosse. Se tu desse R$ 1, a pessoa te dizia, não, eu só posso aceitar 15 centavos. Era uma coisa assim absurda, né? Quer dizer, tu não anda naquilo se tu não tiver os 15 centavos. Uma burocracia total impedindo as pessoas de usufruir daquilo que está ali, que além do mais estava muito mal conservado. Mas isso é problema de Salvador, não é problema de Porto Alegre. Vamos adiante. A gente teve também, a gente conversa muito sobre ter as calçadas vivas, né? Que é um absurdo esse plano diretor que recuou tudo, né? E tu não tem, então, calçadas onde tu não tem vida, tu tem menos segurança, tu tem menos comércio, tu tem menos giro econômico, né? Eu acho um verdadeiro absurdo isso que foi feito, né? Enquanto a gente vê hoje na contrapartida, tu vê cada vez mais bairros planejados e onde a comunidade tem o seu próprio comércio, tudo funciona dentro de uma região. E a gente, quanto Porto Alegre, acabou com isso. E antigamente existia muito, né? Tu conhecia todos os empreendedores do teu bairro, todos tu conhecia. Todo mundo tinha um negócio, todo mundo empreendia, né? O home office, que hoje a gente acha que é uma coisa nova, antes da Revolução Industrial, na realidade era só o que existia, né? Todo mundo trabalhava em casa, sapateiro, coisa. Então esse comércio era tudo muito vivo. E a gente perdeu isso. Eu acho que o plano diretor tem que vir. A questão da Na densidade. realidade, na É, realidade eu acho assim que a gente substituiu a atividade comercial, né, que se tem nas ruas, por prisões, né? Porque a gente vive em prisões, né? Tem grade, tem cerca, tem guarda, a cela fica recuada, né? E em vez disso, a gente poderia ter empreendimentos e prédios com atividade comercial, com uso misto, né, do investimento, enfim. eu até tenho a minha empresa em um condomínio que essa construtora, ela até tenta fazer esse uso misto, mas seguindo as regras atuais do plano diretor, né? Então, tu tem aquele Uhum. enorme recuo, tu tem uma série de obstáculos, mas até se tenta ter uma vida, sabe? Mas eu acho que isso é primordial para Porto Alegre, primordial. Outra coisa que eu me sinto muito triste como porto-alegrense é o nosso potencial turístico que nós teríamos e que ele é totalmente desperdiçado. A gente tem um fluxo no aeroporto gigante todos os dias de gente do mundo e do Brasil inteiro que vem para Gramado e não ficam 24 horas na capital. Gente, isso é uma evasão de dinheiro, não tem motivo, a gente precisa fazer com que aquela orla funcione,
A gente precisa ter atrativos para que as pessoas fiquem aqui, mas não, nós somos um centro horroroso, uma cidade pobre. Porto Alegre é pobre. A gente sai para qualquer outro lugar e a gente vê o quanto é pobre. E qual o motivo disso? É a Eu burocracia. diria que ela ficou pobre, né? Porque o centro da cidade já foi rico, né? Já foi belo, já foi agradável. Hoje tu pensa em ir para o centro, qual é o teu sentimento quando tu tem que ir para o centro? Não, eu não Não é tenho nada. sentimento nenhum porque eu evito totalmente, né? É horrível, tu evita. Eu vou trazer uma historinha, já que a gente está também falando para me conhecer um pouco. A minha mãe, eu tenho duas mães, né? Uma que me criou, que é minha mãe do coração, faleceu com 104 anos, tá? Nossa. Então, ela faleceu com 104. Eu brincava com ela, eu digo, mãe, olha para a luz, porque eu não posso ir antes de ti. Eu brincava. Enfim. E aí, quando ela ia receber o soldo, porque ela era viúva de general, médico general do Exército, quem se comportava podia ir com ela. Então aquilo era um evento. Nós íamos, pegávamos um táxi, nós tínhamos que saber onde era o banco, porque como ela tinha muita idade, eu tinha que saber onde era. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha que saber onde estava o dinheiro. Eu tinha 5, 6 anos. Nós pegávamos o táxi, descíamos no antigo cinema Vitória, e ali a gente caminhava até o sul brasileiro da Rua Uruguai. Todo mundo nos conhecia. Imagina 3 crianças de 5, 6 e 4 anos andando sozinha no centro. E ela ia atrás na retaguarda cuidando se a gente sabia o caminho e estava tudo ok. Eram outros tempos. Maravilhoso. Então, assim... Eu lembro que eu ia cortar o cabelo com a minha mãe, né? Minha mãe me levava, eu ia cortar o cabelo na Lojas Renner, né? Assistia um filmezinho da Disney. Ou no Alfred, mas eu ia nas lojas Renner, tá? Era o lugar preferido. Depois ia nas lojas americanas comer a tal da torrada e tomar o suco de laranja, né? Ou o milkshake. Depois caminhava ali na Roda Praia, ia até a Copenhagen, né? Ia brincar de Autorama lá em cima, não me lembro agora o nome da loja aqui. Hobby, alguma coisa. Gente, a gente então, era muito feliz. Ia ao cinema, ia a 3 cinemas no domingo, né? Lá no centro, assistia um filme no Cacique, outro no Imperial e outro no Rex, sei lá. Sozinho, né? Com 8, 9, 10 anos de idade. Hoje isso não existe. Eu digo, né? Precisamos recuperar a cidade, né, Viviane? Eu converso muito com a minha filha, né? E eu digo para ela, filha, ao contrário de mim e do teu pai, a nossa geração fez o curso superior, estudou aquilo que podia proporcionar. A geração da minha filha, dentro dessa vida que a minha classe média construiu, eu digo para ela, tu pode ter o que tu quiser. Aproveita a oportunidade que tu tem de ser aquilo que tu quiser. Mas na contrapartida dessa cultura deles, que é muito maior do que a que eu tinha na época, tu conversa com as crianças de 12 anos hoje, elas têm uma opinião, a minha filha com uma opinião política, tu fica louco se tu conversar com ela. Ela todos os dias, ela senta na minha cama e conversa sobre política comigo. E é dela, não é uma coisa que por mais que eu ame, eu passei. Ela ama. Mas na contrapartida, se eu deixar ela na frente do meu condomínio para ir no mini mercado do outro lado, ela não vai saber ir. Porque a liberdade foi retirada das pessoas. A gente cada vez mais refém de uma sociedade insegura. E isso é muito ruim. Segurança não é uma das minhas pautas, porque a gente não consegue, embora eu apoie, eu vou apoiar tudo que for bom. É que nem eu digo, tudo aquilo que for produtivo, que nos proporcionar liberdade, qualidade, eficiência e ética, eu vou estar sempre aprovando. Mas a gente não consegue abraçar tudo como pauta. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que segurança, quem for trabalhar, tem um campo muito rico aí para ser trabalhado e muito necessário. Muito necessário para a gente conseguir prosperar em várias outras áreas, né, que a gente necessita. Pois é, e eu vi que tu sempre mencionas, assim, com relação ao governo digital, com relação à facilitação do uso dos meios tecnológicos para que a sociedade possa criar os valores necessários para aproveitar, né, durante a sua vida e tal. De que maneira tu vês, assim, em âmbito municipal, que tu podes
interferir nesse aspecto, né? Para tornar o governo mais fácil para que as pessoas possam utilizar os seus serviços, assim como diminuir a interferência do governo naquilo que a iniciativa privada pode propiciar para aqueles que demandam determinados serviços ou produtos. Sim. Bom, o digital, na realidade, ele engloba tudo, né? Porque a gente precisa, a gente vive um sistema arcaico em todas as esferas, seja na saúde, na própria educação, né? Numa liberdade econômica e no empreendedorismo, na liberdade de trabalhar, tudo. Porque hoje eles dizem, mas tu pode tirar o alvará digital. Eu tentei fazer isso. Para uma empreendedora que eu conheci, antes da campanha, ela disse, nossa, eu queria fazer tal coisa e eu não consigo fazer. Eu disse, não, eu vou te ajudar. Não era nada de impacto. Não tem jeito. É uma utopia. No final agora, antes de iniciar, também uma semana antes de iniciar a campanha eleitoral, a prefeitura até veio com um aplicativo para marcação de consultas, que não funciona. Eles só lançaram para dizer que tinha. Na realidade, não funciona. Eu acredito que é impossível, no século XXI, a gente ter que ir para uma fila às 5 da manhã para talvez retirar uma ficha para uma consulta médica, para talvez tu conseguir ter essa consulta. Eu acredito que o uso da telemedicina nos postos de saúde, para uma primeira triagem também, ela favoreceria demais que a gente diminuísse essa fila de espera. Hoje, para uma primeira consulta, tu até tem mais agilidade, mas, por exemplo, se tu precisar de um neurologista, a espera é de 2 anos, pelo menos. É um absurdo. As pessoas morrem sem ser atendidas, sendo que saúde é básico, né? Também outra coisa, na digitalização, não tem como. A pessoa tem que ter um totem ali onde ela possa, deveria ser, né? Claro que isso não é papel do legislador, isso é executivo. Mas eu não entendo por que não pode ter um totem de atendimento. Tu entra nos postos de saúde, aquele ambiente, olha, não tem quem queira estar ali dentro, nem para trabalhar. Tu vai marcar a consulta na caneta. Eu acho que a gente já tem tecnologia para isso, para resolver esse problema. O meu marido também é empreendedor, tá? A empresa dele é de tecnologia. Então a gente se assusta demais. Por isso essa questão do digital, porque é uma coisa que eu convivo no dia a dia, porque é a empresa do meu marido. Meu marido tem clientes que ele atende desde que ele tinha 19 anos, o mesmo cliente. Né? Então, assim, é uma coisa que, então, tipo, não tem como. Todas as áreas, educação, medição de qualidade, essa coisa de um pai não poder escolher a escola do seu filho, ela tem que ser por CEP e não pela organização familiar. Como é que o Estado pode interferir na organização familiar de uma... Né? Não tem... Pois é essa tecnologia que eu ia te dizer que a gente já tem para resolver esses problemas, cujo nome se chama privatização. Né? E a parceria público-privada também, né? Onde a gente não consegue atuar. Aliás, semana passada na saúde foi uma atrocidade o que aconteceu, né? De barrar porque espalharam aquele vírus mental de que o SUS seria privatizado e que a saúde, né, não existiria mais saúde gratuita. E deixaram aquilo acontecer. Bom, mas já tinha acontecido isso na educação com relação ao Fundeb, né? Absurdo no Fundeb, tu ter que destinar mais de 70% para folha de pagamento. Aí tu escolhe por um computador ou por onerar uma folha. Gente, e as pessoas ainda... E a gente teve, né? A nossa bancada teve que votar a favor do Fundeb, mesmo com essa pauta que até o final eles foram heróis, como a gente fala, tentaram até o fim que isso não passasse, mas não tem. É o populismo, né? É como eu disse, assim, infelizmente a gente precisa muito dessa educação para mudar a visão das pessoas, para acabar com esse populismo. Essa eu acho que é uma das maiores pragas que a gente tem. As pessoas pensam que elas estão sendo cuidadas, quando na realidade elas são reféns. Eu chamo de síndrome de político safado. Com relação a esse voto do Fundeb, eu, conversando com o pessoal lá de Brasília, eu disse que eu era totalmente contra o Novo ter votado a favor do Fundeb,
acreditando que poderia emendar o projeto original, né? Porque o projeto em si ele é maléfico. Então, eu acho que se deve... Todo projeto que tem esse caráter, eu acho que o novo deveria ser contra. E não contar com a sorte ou com a sua própria capacidade de persuasão para, depois do processo iniciado, tentar modificá-lo. Porque é muito pouco provável que isso venha a acontecer, e aí acaba o novo chancelando algo com o qual não concorda. Né? Então, exato, porque entra ali num contraditório, porque são os nossos princípios e valores. Educação, né? E essa hegemonia que vira de que o Fundeb é o salvador da educação e que essa é importante. Se não fosse essa questão da obrigatoriedade, né, da folha de pagamento com relação à contratação, algumas pautas ali, como tudo tem que ser revisto, mas ali até dava para ser aceitável. Só que eu acho que o que aconteceu ali naquele ponto, os meninos não conseguiram, e a menina, né? Temos uma mulher lá, por esse ponto, porque entraria no contraditório de uma pauta que o Novo defende, que é a educação. E como é que tu vai votar contra a educação? E foi e foi terrível ali, se discutiu muito sobre esse assunto, mas infelizmente não se teve muito poder. Infelizmente, a educação ela pode ser provida, né, tanto pela iniciativa privada quanto pela iniciativa estatal, né? Eu acho o seguinte, que a pauta que o Partido Novo defende de educação básica, né, garantida, ela só pode ser defendida a partir do momento em que se pensa ou em charter schools ou em vouchers, né? Que para mim ainda assim são, digamos assim, arranjos paliativos, né? Que minam o que eu defendo, que é uma educação absolutamente livre, independente do Estado, né? Mas tudo bem, é melhor assim do que o Estado prover a educação diretamente, como ocorre em muitas cidades, no Estado e no próprio país, nas universidades. Então, digamos assim, é um dilema que precisa ser resolvido, né? Tu deve ser a favor de uma população mais educada, tu até pode entender que o governo possa facilitar que isso aconteça, tá? Mas a gente tem que cair na real e entender que o governo executando isso, o resultado sempre vai ser nefasto, vai ser ruim, seja em termos econômicos, seja em termos pedagógicos ou seja em termos doutrinários, né? Então, eu, se pudesse formular alguma coisa dentro do Novo, repensaria muito a respeito e deixaria bem claro, né? O que está embutido nesse propósito, né? De ser um partido que defende segurança, que é um papel do governo, né? E saúde e educação, que não são funções estatais, né? Então, por que e como que o Estado vai participar dessas atividades sem se tornar imoral, né? Sem violar os direitos das pessoas, os direitos individuais das pessoas, e como tu dizes, né, sem tirar das pessoas a liberdade de escolha, né? O cara paga imposto e não pode escolher aonde ele vai levar seus filhos para estudar. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas escolhem onde vão morar de acordo com a escola, porque lá também tem isso, né? A escola ela atende numa determinada base geográfica, né? O que é, de certa maneira, lógico e racional, né? Porque existe um raio onde as pessoas precisam chegar na hora e tal, em termos de locomoção, etc. Faz sentido tu ter esse zoneamento, né? Agora, dentro daquela zona, tu tem que ter alternativas. E se a pessoa não quer cursar uma escola pública, estatal, mas sim uma escola privada,
ela tem que ter o direito de fazê-lo. Agora, se ela está pagando impostos para aquela escola estatal funcionar e esses impostos acabam tirando recursos próprios da pessoa que as impede de pagar escolas privadas, isso é uma imoralidade, né? No meu modo de ver. E é o sentido que, tipo, na realidade, hoje a gente sabe que o custo anual de um aluno ele gira em torno de 15 mil reais para o município. Com 12 mil, tu consegue uma escola particular para um filho. 12 mil, uma boa escola. Escolas particulares. Então, por isso que essa participação público-privada ela é uma saída para a qualidade. E, na realidade, o custo ele é o mesmo. A gente tem hoje escolas que antigamente tinham 1.300 alunos, porque a classe média, para poder oferecer um ensino melhor para seus filhos, fazem verdadeiros sacrifícios para manter as crianças em escolas que podem dar um melhor futuro para elas, né? Visão de longo prazo. E o que ocorre na contrapartida é que escolas, às vezes prédios que antes tinham 1.000 crianças, hoje tem 300. Eu conheço pessoas que trabalham dentro de escolas e o número reduziu muito. Antes da pandemia, antes da pandemia, né? A evasão vai ser maior ainda, muito maior. Então, assim, é muito complicada essa questão, a gente tem que ter muita vontade política para mudar. E como tu falou e muito bem, foi cirurgicamente colocado, a gente vai viver muitos períodos de paliativos ainda, até que a gente consiga ter o mundo que a gente observa como se fosse não o perfeito, porque a perfeição nunca se atinge, até porque tu sempre tem que querer um pouco mais, né? O bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom, a gente tem que construir as coisas, mas a gente tem muito a melhorar, a gente está engatinhando ainda, né? Tanto em democracia quanto em todos os outros tópicos. Mas a educação, a gente precisa ter esse olhar para ela. A gente precisa ter, e é necessário essa formação do futuro daquilo que a gente precisa. Se a gente for falar em meritocracia, a meritocracia, ela parte de tu estar em pé de igualdade para poder competir em qualquer situação. E hoje, infelizmente, não tem como pegar a minha filha, que já voltou para o presencial, numa escola, onde quando eu estou me aproximando da escola, eu aviso, estou chegando, e a minha filha sabe exatamente, pelo aplicativo da escola, onde me esperar. Aonde tem gente para medir temperatura, né? Quanto no estado, não chegou nenhum termômetro ainda. A gente não pode comparar. A pandemia só mostrou o abismo, né? Essa semana saiu um estudo para encerrar, porque eu acho que a gente tem tanta coisa, né? Educação é importante, mas eu quero falar de outras coisas ainda contigo. Que as crianças, 25% das crianças que estão no terceiro ano não conseguem escrever uma palavra com 3 sílabas. Eu li isso. É um absurdo. Né? Enquanto na Agora, Itália... deixa eu te dizer uma coisa para a gente, depois disso, já então mudar de assunto. Que é o seguinte, eu discordo de ti quando tu dizes que o ótimo é inimigo do bom. Tá? Eu acho que o ruim é inimigo do bom. Colocar em prática alguma coisa. Quando tu precisa colocar em prática, às vezes a gente não consegue chegar no ótimo no início. As coisas elas podem ir se transformando e melhorando. Mas às vezes tu precisa colocar algumas coisas em prática, né? Eu sei disso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o inimigo do bom é o ruim, o ótimo é o aliado do bom, porque o ótimo ele é o norte que faz com que a gente possa saber o que é bom, possa saber o que é péssimo, é o objetivo. Né? Então, é claro que entre fazer o bom e não fazer o ótimo, é melhor fazer o bom, né? Claro, isso é óbvio. Mas o ótimo tem que ser sempre o nosso guia, né? O nosso norte. Mas isso são coisas conceituais que eu acabo gostando de polemizar, né? Eu adoro. A questão é que a gente tem pouco tempo aqui para criar... Tu sabe o seguinte, quando o Matheus Bandeira foi candidato a governador pelo Partido Novo, ele me convidou para fazer parte de um grupo, junto com o Fernando Schiller, o Camilo Borner, o Carlos Soto, quem mais?
e outros, tá? Que agora a minha memória de idoso não está me ajudando. Para escrever e construir o plano de governo voltado para a educação, né? E aí ele me deu a incumbência de escrever o plano, a introdução e tal, estudar a respeito e dar o embasamento. E se fez um estudo, né, sobre o custo das escolas estatais versus as escolas privadas e os resultados, né? E se chegou naquela época, dados com base em 2017, que o custo médio de uma escola privada, escola média, né, era de 690 reais. E o custo médio de uma escola estatal era de 800 reais. Tá? Era mais de 20% do que, em termos de custo, do que a privada. E os resultados eram os seguintes. Como? Sendo que a privada visa o lucro, né? Sim, é exatamente por isso. Quanto mais barato, maior a possibilidade de conquistar clientes, né? Tem concorrência e tal. E os resultados eram os seguintes: na escola privada, a nota média do último ano do ensino médio era 5,8 e na escola estatal era 3,3. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né? Eu fico imaginando o potencial humano desperdiçado, tá? Por conta desta ineficiência estatal e desta... qual é o termo melhor para definir isso? Assim, essa crueldade política, tá, que impõe à sociedade um sistema totalmente ineficiente, caro e de maus resultados, né? Uhum. E um sistema... Isso tu vai ter que mudar. Tu vai entrar na política, agora tu vai ter que mudar. E é um sistema que eu costumo dizer que ele é fordista. Tá? É como se colocassem as pessoas numa esteira e todas têm que ter o mesmo conceito e serem aptas à mesma coisa e entenderem da mesma coisa. Isso é uma atrocidade com a mente humana. Nós somos seres individuais e deveríamos ser tratados como seres únicos individuais desde a escola. E, no fim, é uma educação fordista, onde uma pessoa que tem uma aptidão melhor, ela não é explorada nessa aptidão dela para, na visão de longo prazo que o Novo defende, que nós defendemos e que eu acho muito bacana, que ela lá na frente ela seja a melhor versão possível daquilo que ela quer ser. Então, são fábricas de produção em massa de analfabetos funcionais. Exato, né? E a gente vê educação fora, por exemplo, na Suécia, as crianças com 2 anos, elas já têm educação emocional, que é uma coisa que no Brasil nos falta. A gente vive uma era do desmerecimento das pessoas, aonde tu vê o campo, o que é o campo minado, que são as redes sociais hoje, né? Hoje, nas minhas redes, tu paga para impulsionar, para chegar nas pessoas para te conhecerem, e tu tem que estar respondendo absurdos para haters, sabe? Então, por que isso? Porque é essa cultura do quanto mais eu pisar e diminuir o outro, melhor. E não a de discutir ideias. Então, isso vai muito da educação. E na Suécia a gente tem educação emocional, como eu falei, desde os 2 anos. Na Itália já existe educação ambiental para as crianças, para elas entenderem o conceito, né? E tem conceitos que são muito bacanas, e a gente tem muito a aprender. Claro, a gente não pode ter essa síndrome de se apequenar e de se diminuir com relação ao mundo. Nós, claro, somos mais jovens, mas hoje acho que isso já não cola mais, porque a gente vê países muito mais jovens do que nós e que estão economicamente muito melhores e educacionalmente também, e estão melhores em todos os aspectos. Mas, enfim, vamos comprar essa ideia que ainda estamos engatinhando democraticamente e num caminho de desenvolvimento.
Acontece Eu acho que depois que a Alemanha e o Japão, destruídos após a Segunda Guerra Mundial, se tornaram a segunda e a terceira maior potência do mundo, e a China, destruída pelo comunismo, em uma geração se tornou o país economicamente mais, não vou dizer mais poderoso, porque não é, os Estados Unidos ainda é mais poderoso, mas de valor nominal mais produtivo, né? Eu acho que a gente realmente pode pensar que o Brasil, numa virada, né? Desde que as lideranças políticas compreendam o que é certo e o que é verdadeiro, libertando a sociedade para produzir valor, eu acho que a gente pode chegar lá facilmente, né? Não sei se eu vou ver isso, mas tu pode ser que veja. Não vai muito atrás, hein? Não vai muito atrás disso, porque eu também acho que não é para mim. Eu estou plantando para minha filha, para as outras gerações. Mas é justamente isso. A gente vê um movimento da sociedade em direção à busca dessa riqueza e desse movimento. Na Segunda Guerra Mundial, quando faltou comida nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Ninguém ficou sentado esperando um cheque do governo para comprar alguma coisa. Eles produziram os Jardins da Vitória. Aquilo é incrível, é incrível. As pessoas produziam e todo mundo... E o nome disso eram os Jardins da Vitória. Era onde eles produziam o alimento. Então, é o movimento da sociedade que causa. Nós somos os únicos agentes de mudança. Né? Não é isso que a gente fala. Então, enquanto nós, como sociedade no Brasil, realmente não comprarmos esse papel de agente de mudança e assumirmos o nosso compromisso com relação a isso, a gente vai ficar atrás dos outros. Então, é uma mudança que é por isso que ela tem que acontecer na escola. Tu sabe, Viviane, que quando eu resolvi fazer essas lives, tá? Eu acho que essa é, sei lá, a 30ª live que eu estou fazendo. Todos os dias eu faço uma. O meu objetivo era o seguinte: primeiro, motivar as pessoas a se engajar em movimentos que defendem as ideias liberais, né? Há centenas de movimentos espalhados pelo Brasil que, desde a década de 80, passaram a promover as ideias que eu acredito, ideias de liberdade, de forma institucionalizada, né? Difundindo as ideias através de cursos, palestras, publicação de livros, etc. Isso, em muitos casos, até se tornou atividade econômica, empreendedora e profissional, né? Não é o meu caso, mas existe por aí. Isso significa dizer que há mercado, né? E o segundo objetivo era fazer com que as pessoas que passassem por esses movimentos participassem também da política, nem que fosse por um determinado tempo, porque não adianta a gente aprender as ideias, tá? E não levá-las para tornar o ambiente social menos tóxico às ideias e valores ideais e princípios que a gente defende, né? Então, o Novo, por exemplo, é uma dessas instituições que é especializada na atuação político-partidária, né? Mas que tem e dá vazão às ideias que a gente defende, né? Claro que tem outras que podem ser contraditórias, tá, como a gente já conversou, mas eu não vejo outro partido que permita com que essas ideias sejam defendidas dessa forma, e também não vejo outro partido que dependa tanto da iniciativa individual das pessoas para mudarem o mundo em que vivem, né? Então, quando a gente vê, eu particularmente vejo gente engajada no processo de aprendizado dessas ideias e engajada no processo político para torná-las hegemônicas na nossa sociedade, tem que aplaudir, tem que dar espaço, tem que dar apoio, entende? E é esse o objetivo das lives que eu tenho procurado fazer. E eu te agradeço enormemente a aceitação, como eu já fiz no início para ti, de tu teres aceitado o convite.
para participar e mais ainda para participar da política propriamente, né? Então, a gente está chegando no encerramento aqui que o Instagram nos proporciona, né? Do tempo que o Instagram nos proporciona. E eu queria te deixar à vontade para aqueles que estão nos assistindo agora e os que nos assistirão depois, né? Para que tu digas as tuas palavras finais e se despeça de mim e da live, né? Dentro do tempo que está disponível ainda para nós. Bom, primeiro, assim, para mim, sério, conhecendo ainda tu, o Denis Xavier, o Rodrigo Osmar do Ceará, né, que também concorre, são pessoas... Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo, é que ele chama de Osmar, né? Fica Rodrigo Osmar. São pessoas que eu me espelho muito, tá? Para mim, são pessoas muito influentes e que passam o jornalismo de uma forma muito contundente, assim, aquela coisa que tu tem vontade de se aprofundar cada vez mais. Eu sou muito grata ao conhecimento que vocês dividem com a gente, muito sinceramente. Para mim, estar aqui hoje conversando contigo foi realmente fantástico, passou muito rápido. E eu gostaria de falar para as pessoas que, assim como eu, que elas também venham ocupar esse seu papel. Nós somos responsáveis pela cidade que a gente vai ter. A eleição é a hora que a gente vai estar contratando. A gente tem que ter essa noção que é um processo seletivo de contratação. Por mais vilania, por mais tristes que as pessoas estejam com a política, se elas não votarem, as pessoas vão continuar lá fazendo as mesmas vilanices que elas querem que não existam. Então, a única forma da gente mudar as coisas é com pessoas comuns vindo, porque vereador não deveria ser carreira política, tá? A gente deveria ali, no máximo, em 8 anos, se a pessoa não fez algo, ela não vai fazer em 12, em 16, né? Em 20 anos lá dentro, como a gente tem casos aqui, né? A gente vê pessoas lá com cadeiras perpetuadas que semana passada tentaram aumentar salário de prefeitos, secretários, uma verdadeira imoralidade dentro do cenário que a gente vive. Então, a gente precisa procurar pessoas preparadas, com ética, eficiência e com vontade de fazer. E a gente tem essas pessoas para serem votadas domingo. E eu sou uma delas. Então, se eu tiver a confiança das pessoas, quem quiser me conhecer mais, seguir as minhas redes, lá tem meu WhatsApp, pode me chamar, eu sou muito aberta a conversar. E gosto muito de eficiência. Eu estou muito preparada para ir para lá. Tem um amigo meu que ele fala para as pessoas, quando pergunto para ele, eu tenho alguém para te indicar. Mas essa mulher é cri-cri, que ela vai incomodar tanto se ela for eleita. Eu acho muito engraçado a forma como ele me apresenta para as pessoas. Eu digo, mas está valendo. Então, eu queria agradecer e, gente, vamos votar com muita coerência, vamos estudar. Tem aquela coisa, vota no meu amigo. Não, estuda a pessoa, vai atrás. E o principal, anota em quem tu votou para poder cobrar o que ele está fazendo. Porque a maioria vai lá, vota e não lembra mais em quem votou. Tu é o chefe, é tu que contrata, somos nós. Vamos dar o nosso melhor nessa contratação. Porque depois não tem como demitir, não tem período probatório. Tu votou 4 anos. Pelo menos. Agora, só para falar de conceitos de novo, para a gente não perder a oportunidade aqui, né? Eu não acho que as pessoas como tu e como aquelas que estão no Novo são comuns, tá? Eu não divido o público dessa maneira, eu falei isso em outra live para uma colega tua. Eu acho que nós temos na política pessoas ordinárias e nós temos pessoas extraordinárias querendo participar da política, né? E pessoas comuns não mudam o seu ambiente. Precisamos de pessoas extraordinárias, uma moral bem definida, uma capacidade produtiva bem definida, que faça realmente com que esse jogo político deixe de ser jogo de soma zero, né? Uso da coerção, tirando de uns para outros, mas permitindo o jogo ganha-ganha, onde nós, os criadores de valor, possamos interagir livremente para resolvermos sozinhos os nossos problemas. Então, tu é uma pessoa extraordinária, como os candidatos do Novo têm demonstrado aqui,
e eu sou testemunha disso, e é de pessoas como vocês que a gente precisa, e eu torço muito para que tu e todos os teus colegas consigam chegar lá onde vocês desejam. Tá bom, Viviane? Obrigado pela oportunidade, boa sorte, e a gente se vê depois da campanha, tá? Com certeza, com certeza. Obrigado Um a todos que abraço. participaram aí da live também. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.